Estou lendo um estudo acerca do livro de Jeremias, a partir do capítulo 24. Depois da captura de Jerusalém, em 16 de março de 597 a.C., os líderes, incluindo Joaquim, e profissionais e artesãos muito hábeis, foram levados para a Babilônia. 2 Reis 24, do 10 ao 17. Os que permaneceram com Zedequias ou haviam escapado para o Egito devem ter adotado uma posição de superioridade, considerando-se os bons e afortunados. Jeremias argumenta que estes não foram levados porque eram tão detestáveis. Versículo 9. E os bons como os primeiros figos maduros de junho, uma iguaria, Isaías 28, 4, que prenuncia a primavera e a fartura vindouras. Diz o autor, eram os exilados, que na época certa seriam replantados e iriam reivindicar a terra. Isso aconteceria quando renascessem em unidade de coração com Deus. 32, 39. E se arrependessem verdadeiramente, e assim estariam preparados para obedecer os termos da antiga aliança. O alvo desses termos era a comunhão com Deus. Observe o destaque crescente dado às novas condições que logo seriam declaradas como a nova aliança. 31 e 33, Ezequiel 36, 26. Tudo isso prevê os bons resultados dos ensinos de Jeremias na vida dos exilados. A maldade dos que permaneceram em Judá também é atestada em Ezequiel. Isso vai fazer cair sobre eles o sofrimento adicional do castigo do cerco final de Jerusalém em 589 a 587 a.C., como Cristo também predisse que aconteceria sob os romanos, Mateus 23, 28. Versículo 1, o Senhor mostrou-me o segredo do verdadeiro profeta. Também de Amós 7:1 contrasta claramente com a fonte de inspiração dos falsos profetas. Versículo 3, Deus nos testa de novo em relação às lições tão claras que nos deu anteriormente. Versículo 8, uma colônia judaica existiu no Egito, Siene, antes de 525 a.C., que tinha uma forma distorcida de adoração a Javé. As colônias mais antigas de refugiados judeus no Egito provavelmente foram fundadas por aqueles que partiram com Jeoacás em 608 a.C., reforçada por outros que previram os ataques babilônios depois de 605 a.C. O fim próximo, 25 do 1 ao 14. A data dessa profecia, tão importante, que prediz o cativeiro de 70 anos, é dada com precisão. O 23º ano do ministério de Jeremias, em que ele foi abertamente reconhecido como o profeta. Coincidiu com a batalha decisiva de Carquemes em 605 a.C., quando Nabucodonosor II derrotou Neco II do Egito, 46.2. Embora ainda ignorada, versículo 4, a mensagem do profeta é a mesma. Versículo 5 ao 7. As consequências de ouvintes rejeitarem a voz de Deus são agora apresentadas como a falta de alegria, falta de provisão e de inspiração. Tudo isso vai ser causado pelos invasores babilônios. O mal do norte e por suas tribos
vassalas conduzidas por Nabucodonosor, meu servo, usado pelo Senhor como seu agente de juízo. Contudo, com a advertência do julgamento, vem uma nota de esperança no limite do tempo estabelecido para o cativeiro. Embora 70 anos já indicasse que poucos, se é que haveria alguns, voltariam. O período se encerrou cerca de 536 a.C., com o retorno dos exilados, após o decreto de Ciro ordenando a volta algum tempo depois de ele derrotar a Babilônia em outubro de 539 a.C. Esse capítulo ilustra ainda mais a forma em que Deus fala a seu povo. Em primeiro lugar, por meio da palavra de seus porta-vozes, correspondente à revelação na Babilônia, na Bíblia, correspondente à revelação na Bíblia, e a proclamação por meio da pregação, depois por meio da história contemporânea, com frequência ideias infundadas e imaginárias de segurança são lançadas por terra com a lição do julgamento. No final, os pecados de agentes pagãos usados na época por Deus precisam, versículo 12 a 14, precisam ser julgados de acordo com os padrões de Deus na sua revelação escrita. Versículo 3, a tenho anunciado dia após dia. Isso também explica o caráter repetitivo das palavras de Jeremias. Versículo 7. Idolatria é confiar nas obras de vossas mãos. Versículo 13. A Septuaginta insere modificações dos capítulos 46 a 51 após a primeira parte desse versículo e faz do versículo 13b o título das profecias às nações. Omite o versículo 14, vem a introdução. Letra J, o cálice da ira, 25 do 15 ao 29. Essa seção introduz as profecias contra as nações citadas, 25 do 15 ao 38. O escopo da ira do Senhor inclui todas as nações, começando com Jerusalém e Judá e alcançando depois todos os reinos na face da terra. Versículo 18 a 26. O cálice inebriante, como símbolo da ira divina, é usado por Jeremias 13, 12, 13 e 49, 12, Isaías 51, 17 e 22, Zacarias 12, 2 e pelo salmista 75.8, e tem sido comparado com o antigo julgamento por Ordalho, Números 5 do 19 ao 27, Isaías 51, 17. Todos os lugares e pessoas mencionados, omitindo Damasco, são objeto de profecias especiais nos capítulos 46 a 51. Depois de Judá, a lista agrupa lugares afetados diretamente pelas campanhas babilônicas. Egito em 601 a.C. e Dedã, Temá e Bus na Arábia Central, todos mencionados em inscrições contemporâneas. O povo que restou em Asdod, versículo 20, é assim denominado porque a cidade havia sido saqueada por Psamético, um primeiro do Egito, uma década antes. O julgamento vindouro é inevitável para todos. Versículo 15. Vinho e embriaguez são com frequência usados como ilustração do cambaleio quando sob julgamento. Versículo 20 a 26, todos os reis dos... Essa frase repetida fez alguns comentaristas rejeitarem esses versículos como acréscimos posteriores. Mas esse tipo de frase ocorre em textos históricos contemporâneos. Versículo 26. Sesac, texto massorético. Sesac, em geral, é considerado um criptograma invertido em hebraico, equivalente a Babel
usando A igual a Z, B igual a X, etc. Pode também ser um nome mais antigo na própria Babilônia. Primeiro, destruição universal, 25:30 ao 38. Em trechos poéticos distintos que reiteram as advertências e descrevem os horrores inescapáveis da destruição por vir, versículo 34 a 38. Jeremias ressalta com ousadia tanto a acusação do Senhor, o juiz de toda a terra, contra todas as nações e indivíduos, em virtude de sua iniquidade, quanto a fúria da ira divina. O barulho de tudo isso é associado aos gritos de guerra dos guerreiros, mesclado aos gritos de homens pisando uvas cor de sangue, Isaías 63:1. Os corpos das vítimas serão espalhados no chão como esterco. Versículo 33. Os líderes pastores serão como carneiros selecionados. Nota de rodapé da NVI no hebraico, que talvez seja melhor no contexto do que como vasos finos. Tudo isso acontece em virtude da espada devoradora que tudo consome do Senhor e do fogo da sua ira. 16. O resultado para a cidade do templo. 26:1 e 28:17. Letra A. As consequências pessoais do sermão do templo. 26:1 ao 19. As declarações de Jeremias, dadas na sua totalidade em 7.1 e 8.3, são repetidas aqui em forma de resumo. A perseguição era inevitável, porque ele não se retratou de uma palavra que o Senhor lhe havia ordenado a dizer. A comparação com o modesto e malfadado santuário de Siló, em Efraim, não era favorável. A ameaça contra o templo, prejudicado pelos líderes religiosos, diante dos seus contrapartes civis. Versículo 11, como blasfêmia e, portanto, passível de morte. Uma acusação semelhante foi feita contra outros profetas e contra Jesus Cristo. Êxodos 22:28 e Mateus 26:60. Salvo de lixamento pelo povo, como Estevão, Atos 6:13, Jeremias recebe um julgamento justo na corte reunida na Porta Nova, ou foi a construída por Jotão. 2 Reis 15:26 ao 35. Ou era outro nome da Porta de Benjamim. Ele aproveita a oportunidade de defesa diante de testemunhas para reafirmar sua mensagem inalterada, dada por Deus, e para desafiar o povo a garantir que seja praticada a justiça. Versículo 12 a 15. Se o sangue inocente fosse derramado, isso seria mais um clamor pela retribuição divina. Miqueias 3:12. Alguns altos oficiais, ao menos, reconheceram isso, citando o precedente de Miqueias, cuja mensagem estava em concordância com a de Jeremias, e mesmo assim tinha gerado arrependimento e reforma sob Ezequias e desviado o castigo. Versículo 18. É de interesse suplementar que isso mostra que durante um século Miqueias deve ter sido abertamente reconhecido como profeta, e a sua palavra deve ter sido aceita, como no caso de Jesus Cristo diante de Pilatos, Lucas 23:22. Nada digno de morte é encontrado em Jeremias. Versículo 13. Se arrependerá, expressa a mudança de ação de Deus formulada de tal maneira que trouxesse a ação para o campo da compreensão e da experiência humanas. Versículo 19. Acerca da reforma de Ezequias, 2 Reis 18:4 e 2 Crônicas 29:31. Letra B. O caso de Urias, 26, do 20 ao 24. Talvez para contrastar o profeta Jeremias, que se manteve firme, com alguém que fugiu, Baruque lembra o desconhecido. Urias, cujas palavras francas haviam resultado na sua morte. Isso deixa claro que houve outros profetas fiéis, cujas obras e palavras
não estão incluídas na seção das Escrituras, apesar de ser este o único caso registrado de profeta que foi executado. Hebreus 11:37. Tur-Sinai tentou identificar Urias com o profeta anônimo mencionado numa carta em Laquis. Como vassalo do templo, Joaquim teria tido direitos de extradição. A liberdade de Jeremias afastou o perigo só temporariamente. Isso pode ter acontecido porque ele foi colocado sob a proteção de Aicã, filho de Safã, que tinha se envolvido pessoalmente na reforma de Josias, 2 Reis 22, do 12 ao 14. E era o pai de Gedalias, para Babilônia, 39:14. Versículo 22, Elnatã, possivelmente sogro de Joaquim, 2 Reis 24:8. Versículo 23, a deportação de Urias do Egito contrasta com o fato de Jeremias ter sido deportado para lá mais tarde. Letra C, tramando a rebelião, 27, do 1 a 11. Os capítulos 27 a 29, com muitas variantes na Septuaginta, implicam o capítulo 23 e estão relacionados aos dias de Zedequias, depois de 597 a.C. Algumas características literárias têm sido observadas. O acréscimo de profeta ao nome de Jeremias, também em contraste com os muitos falsos profetas. Aqui ele tenta mostrar que tramar contra os poderosos babilônios não teria nenhuma vantagem. A respeito disso, ele fala aos embaixadores dos 5 vizinhos mais próximos de Judá que estavam visitando a corte de Zedequias naqueles dias, versículo 1 a 11. Ao próprio rei Zedequias, versículo 12 a 15, aos sacerdotes, versículo 16 e 22, aos profetas, 28 do 1 ao 16, e aos judeus no exílio, 29 do 1 ao 32. De acordo com a crônica babilônica de 595 a.C., Nabucodonosor permaneceu na Babilônia em virtude da deflagração de uma revolta local, embora a certa altura os líderes desse movimento foram presos e executados. No Egito, Neco II havia morrido em 594 a.C. e sido substituído por Psamético II, que por sua vez estava engajado numa guerra contra a Etiópia. Ideias de uma coalizão anti-Babilônia, semelhante à anteriormente centralizada em Ezequias, contra a Síria podem ter atraído Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom para se encontrarem com Zedequias no ano seguinte. Jeremias aproveita a oportunidade para fazer uma demonstração, usando um jugo típico da escravidão, como era imposta pelos babilônios, e para se dirigir aos embaixadores, advertindo-os contra tais planos. Ele não argumenta com base nas conveniências políticas, mas na palavra e no poder soberanos do único Deus de Israel, que já planejou entregar as suas nações, Septuaginta, a terra, nas mãos dos babilônios. Os detalhes são apresentados nas diversas profecias dos capítulos 47 a 49. Observe como em todo o texto Nabucodonosor está sob o controle de Deus. Apesar do seu aparente poder não imediato, mas o tempo do seu próprio castigo virá. Os profetas pagãos, os adivinhos, intérpretes de sonhos, astrólogos e feiticeiros, cujos contemporâneos na Babilônia são bem atestados em diversos documentos, consultaram os seus deuses locais, mas não são confiáveis. Isso está em concordância com a posição do Antigo Testamento em geral, segundo a qual eles produzem mentiras. Esses métodos são proibidos pela lei e são distorções dos verdadeiros meios de se conhecer a vontade de Deus. Versículo 1, Jeoiaquim, ACF, não se encaixa no contexto. Assim, em vista de 28.1 e outros manuscritos hebraicos da versão siríaca e de Áquila, parece que Zedequias é a melhor leitura, como na NVI.
Letra D, uma palavra para Zedequias, 27 do 12 ao 15. A mensagem ao rei é semelhante, mas deve ter exigido coragem e estimular a contínua subordinação de Judá à Babilônia, em vista da política real da época e da linha mais popular adotada pelos muitos falsos profetas. Mais uma vez, esses são marcados pela falta de comissionamento divino, pela reação à situação predominante, semelhante às reações dos pagãos, pelo encorajamento à resistência às fases da história estabelecidas por Deus e pelos seus resultados. Eles serão atingidos pela condenação de que queriam fugir por meio das suas mentiras. Letra E, uma palavra aos sacerdotes e ao povo, 27, do 16 ao 22. Um dito corrente entre esses mesmos falsos profetas era que os utensílios do templo levados com Joaquim e Jeconias para a Babilônia em 597 a.C. logo seriam devolvidos. Isso significaria a rápida restauração dos exilados e do templo. Prova-se que isso é mais uma mentira. Jeremias reforça a sua mensagem anterior e afirma que a preocupação deveria ser com os fatos imediatos e que uma revolta causaria mais uma invasão babilônica e a remoção do restante dos utensílios do templo. Os objetos maiores e menos móveis haviam sido deixados, quando os utensílios menores tinham sido pilhados no primeiro ataque. De fato, todos os tesouros do templo foram retirados em 587 a.C., mas depois trazidos de volta, como havia sido predito, Esdras 1, 7 e 8. Essa profecia específica é combinada com mais uma palavra de esperança em uma restauração futura. Versículo 18 e 19. Não são contraditórios ou irônicos, porque o arrependimento ainda pode impedir a expressão da ira divina. Observe como um verdadeiro profeta, como Jeremias, estava preparado para encarar o veredito da história. Letra F, o desafio a um falso profeta, 28, do 1 ao 17. No hebraico texto massorético, esse capítulo é muito mais amplo do que na tradução grega Septuaginta. Ele apresenta uma cena rara da disputa entre um verdadeiro e um falso profeta, que no mais é desconhecido, ambos afirmando que estão falando em nome do Senhor. Ananias de Gibeão, 8 quilômetros a noroeste de Jerusalém, aposta a sua reputação na volta certa de Joaquim, dos exilados e dos tesouros do templo em 2 anos. A resposta de Jeremias formulada assim: Amém, que assim faça o Senhor. Revela o seu desejo pessoal, mas ao mesmo tempo a sua dúvida, e é seguida de referências a profetas verdadeiros que existiram anteriormente, cuja palavra de condenação havia se mostrado verdadeira nos eventos subsequentes. Ananias, assim como Jeremias, usou auxílios visuais para reforçar a sua própria mensagem. Ele provavelmente quebrou de forma brusca e rude o jugo do pescoço de Jeremias, embora talvez tenha feito isso de maneira simbólica, como se fazia na soltura de escravos em público. Jeremias entendia que o Senhor lhe havia dito que usasse isso como um símbolo da verdade, diariamente oposta servidão e não soltura. O fato de ele não ter respondido imediatamente não deve ser sinal de uma fé vacilante. Ele percebeu que a grande massa do povo versículo 5, cria no que queria ouvir, e aquela não era a hora de falar e causar repulsa ou endurecimento desnecessários contra a palavra de Deus. Às vezes o verdadeiro profeta se vê na minoria
de apenas uma pessoa, mas com Deus do seu lado, 1 Reis 22, ele também pode ter sentido a necessidade de esperar por fortalecimento e encorajamento específicos do Senhor, em vista da reivindicação dos outros de estarem falando a favor do mesmo mestre. Versículo 12 e 13. Assim, provavelmente, usando um novo jugo de ferro para indicar a opressão feroz a ser esperada no exílio, ele acusa diretamente Ananias de ser um falso profeta. Sua acusação é a de que Ananias não foi enviado por Deus. Não falou a verdade, mas uma mentira, e era um rebelde contra o Senhor. E estava assim sujeito a sofrer o castigo predito para infratores da lei de Deus. Além disso, isso seria demonstrado pela morte de Ananias. 2 meses depois, no mesmo ano, 594 a.C., todos veriam imediatamente a prova da verdade e da eficiência da palavra de Deus, como na morte de Pelatias, Ezequiel 11:13, e na de Ananias e Safira, Atos 5, do 1 ao 11. Ananias era consciencioso, mas a sua consciência não estava completamente iluminada. Ele dava valor exagerado aos privilégios de Israel e valor insuficiente à responsabilidade de Israel. Ele não levou em consideração todos os fatos, foi enganado pelo seu próprio coração.